E eu estava revisitando hoje uma live que eu gravei no ano passado, sobre emoções e as suas relações com as operações no day trade. E eu decidi que eu iria transmitir para vocês aqui parte dessa live e fazer alguns comentários que eu acredito que deixaram de ser feitos e são importantes de serem falados agora também. Então eu vou aqui fazer aqui a, a transmissão dessa live com vocês e eu espero que elas sejam de grande proveito e utilidade para que vocês possam compreender um pouco mais do aspecto mental, psicológico durante as suas operações, tá bom? Então já já eu começo a transmitir o vídeo aqui. Né, a data, mas a Vai e a Jussara estão me conhecendo recentemente. Então, meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos. Eu sou nascido na cidade de São Paulo, capital, onde a gente abre porta, come carne, sabe? E lá eu fui desenvolvendo a minha carreira como psicólogo clínico e organizacional, trabalhando em empresas, né? Foi desde as pequenininhas até as empresas de grande porte. E aí, nessas empresas de médio e grande porte, eu comecei a fazer os meus estágios na área de recrutamento, seleção e de treinamento e desenvolvimento. E aí eu tive a oportunidade de desenvolver quase 20 anos de carreira dentro desse segmento. Tá? Até que, em uma viagem de trabalho, eu acabei conhecendo, olha o Elvis aí, Elvis, seja bem-vindo, Elvis. Numa viagem de trabalho para a região norte e nordeste, onde eu estava prestando um serviço para uma empresa chamada Whirlpool, né, a Brastemp, outro nome, né, o nome popular todo mundo conhece, onde eu tinha que selecionar promotoras de merchandising e treiná-las para que elas pudessem expor para os clientes nos pontos de venda uma geladeira, não, um refrigerador, uma geladeira que chama-se Invers, onde o freezer fica na parte de baixo e a geladeira fica na parte de cima, né? Ela é o contrário. E é uma geladeira cheia de botões, tecnologias e tal, então eu tinha que explicar como é que funcionava tudo para elas, treinar com elas para que elas pudessem ter desenvoltura e apresentar aquele produto para o cliente. Terminado esse projeto todo, né, na região norte e nordeste, a última cidade onde eu fui trabalhar foi Maceió. E depois que eu fiz esse trabalho, eu resolvi sair para tomar uma cervejinha, né? Porque nem só de pão vive o homem. Nessa saída, eu acabei conhecendo a minha esposa. E do dia que eu a conheci até eu me mudar de Maceió, de São Paulo para Maceió, levaram apenas 3 meses. E aqui eu tive que me reinventar. Né? Isso aconteceu há 13 anos atrás, e eu tive que me reinventar. E aqui eu comecei a pegar toda a experiência organizacional, né, em recursos humanos, comecei a lecionar nas faculdades aqui de Maceió. Comecei nos cursos tecnológicos, né, que fazem a formação de nível superior em 2 anos, depois eu passei pelos cursos de graduação, e depois eu comecei a dar aulas em MBAs. Né? E aí já é um passo a mais, aí é uma especialização. E está nos meus planos aí, né, fazer um mestrado aí para o ano de 2024. A questão é conseguir achar uma banca, né, e uma universidade que aceite o meu projeto, que é um projeto que vai falar sobre ansiedade, depressão no mundo dos investimentos. Tá bom? Então, esse é o Marcelo Melo Vasconcelos, que vai conversar com vocês aí durante aí os próximos minutos. E a minha ideia é que galerinha, vocês vão me desculpando aí os cortes inesperados que estão acontecendo. Eu não vou ficar fazendo as edições de vídeo, então algumas partes desnecessárias eu vou acabar cortando e aí eu volto novamente, tá beleza?
os negócios, as negociações que são feitas no mercado financeiro. Só que antes de eu falar de mercado financeiro, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre emoções. E aí sim eu já quero que vocês participem escrevendo a resposta para a seguinte pergunta. Vamos ver. O que são emoções? Alguém consegue me dizer aí o que são emoções? Eu sou um cara que gosta de conversar, desde a pessoa que trabalha com serviços gerais, no prédio onde eu moro, até o diretor de empresa de grande porte. Então, a minha linguagem, ela busca ser a mais simples possível. Então, eu fujo com força do psicologuês, né, que é a minha formação aí há 22 anos, para trazer as informações numa linguagem mais simples possível. Então, vamos ver. Escrevam aí. O que são emoções na linguagem de vocês? Então, a resposta ficou meio difícil, né? Então, vamos complicar um pouquinho mais o meio do campo. O que são sentimentos? Será que emoções e sentimentos são a mesma coisa? O que é que vocês acreditam? Ó, a Bai está falando que emoções são pensamentos, são sentimentos. O Elvis está falando que emoções são sentimentos. Será? Diga, responda aí. Emoções são as mesmas coisas que sentimentos? Responda aí, sim ou não? Vamos ver aí as respostas de vocês. Estou curioso aí para saber. Será que sentimento é a mesma coisa de emoção? O Elvis está dizendo que sim. Alguém mais concorda com ele? A Bai também diz que sim. Então, não é a mesma coisa. Então, caso você tenha aí um papel e uma caneta e queira, tenha interesse em anotar isso, é, anote aí. Emoções são reações orgânicas que pertencem ao sistema nervoso central autônomo. Vou repetir. Emoções são reações do organismo, reações orgânicas, do sistema nervoso central autônomo. O que é o sistema nervoso central autônomo? É aquele que funciona independente da nossa vontade. Por exemplo, você sabe que o seu coração está batendo. Você sabe que o seu fígado, o seu pâncreas, os seus rins, os seus pulmões estão funcionando. Só que você não consegue ter a menor percepção do que está acontecendo dentro do seu cérebro, dentro do seu organismo, para que toda essa máquina corporal, esse sistema orgânico que nós temos, funcione em equilíbrio. Quem regula tudo isso é o sistema nervoso autônomo. E eu estou dizendo que as emoções, elas são reações do sistema nervoso autônomo. Então, vamos começar. Exatamente, são reações involuntárias. Exatamente, elas acontecem independente da nossa vontade. Vamos dar uns exemplos? Sabe quando às vezes você encontra uma pessoa muito querida, que você não via há algum tempo, e você encontrou ela de repente, sem combinar, né? Foi uma coisa inesperada, e a tua felicidade em encontrar aquela pessoa foi algo tão surpreendente que seus olhos começam a encher de lágrimas de felicidade. Você não planejou, você não intencionou que seus olhos enchessem de lágrimas, mas eles encheram de lágrimas. Então, isso foi uma reação orgânica.
frente a um estímulo, que foi um encontro com essa pessoa aqui. Entende? Você não teve o menor controle sobre as lágrimas que estavam ali. Da mesma forma que uma situação positiva aciona, né, o nosso organismo, traz uma emoção, que é uma reação orgânica do sistema nervoso central. Quando algo negativo acontece também, você pode ter a mesma reação. Tente se lembrar, por exemplo, de uma conversa muito desgastante, de uma conversa muito tensa, muito difícil, aonde a expressão facial de quem você estava conversando era uma expressão de raiva, aonde essa pessoa falou coisas impensadas, sem a menor sensibilidade para você. E aquilo provocou em você uma reação orgânica, uma emoção involuntária, e que você se desabou de chorar de tristeza, que é uma reação. Ou você reagiu da mesma forma, você aumentou a voz também fez uma expressão de raiva, e o bate-boca continuou. E às vezes essas situações podem levar até um combate, né? Uma luta física, uma agressão. Né? Todos nós já passamos por isso. E quando essas emoções, essas reações, elas acontecem dentro da gente, uh, elas acontecem assim, ó. E dificilmente a gente consegue controlar. Quanto mais jovem é a pessoa, quanto menos vivências ela teve com a grande variedade de reações emocionais do organismo, mais ela tende a ser impulsiva, mais ela tende a reagir e ter um pouco controle sobre essas próprias reações. Muito bem, então vamos começar a fazer relações com as operações do day trade, certo? Quando você está na frente de uma tela, na frente de um gráfico, a volatilidade do preço começa a despertar em vocês as emoções que vão poder te fazer pensar mais num ganho ou numa perda. E aí você toma uma decisão com base na emoção de um resultado positivo que, se acontecer, vai te levar a um êxtase, a uma sensação, um sentimento de alegria, né? Uma emoção da alegria e um sentimento de felicidade muito grande. E o contrário também pode acontecer. Você entra numa operação com uma expectativa positiva, entra de uma forma reativa, impulsiva, ansiosa, esperando, tendo a expectativa de que o preço vá ao favor da sua entrada na operação, mas o mercado ele é soberano e a gente simplesmente não tem controle algum se ele vai realmente subir ou se ele vai descer, o quanto que ele vai ser volátil para cima ou para baixo, e por muitas vezes esse preço pode variar contra a sua posição e acabar encontrando, felizmente, o seu stop. Mas porque ele pega o seu stop, é um dinheiro que você deixou de ganhar e foi um custo que você teve que pagar por essa operação. Quando esse custo ele está dentro do seu gerenciamento de risco, você tende a aceitá-lo numa boa. Mas quando esse custo é maior daquilo que você esperava que estava acontecendo, então aí você passa a ter outras reações, outras emoções que vão trazer sentimentos de raiva, de medo, de fúria, e aí a coisa começa a ficar complicada porque as emoções elas começam a despertar em você comportamentos. Elas fazem com que você reaja comportamentalmente de uma maneira que não seja tão adequada. Então, continue dando uma olhada aí para você ver como que a coisa acontece.
conforme você vai experimentando essas emoções, elas deixam de ser desconhecidas para você, você encontra o seu jeito de conseguir tentar administrar. E algumas vezes, de acordo com uma série de variáveis que estão dentro da nossa vida, a gente consegue administrar com sucesso uma. Você quer chorar e controla o choro, não chora? O que é isso? Isso é um controle emocional. Né? Se fosse sem filtro, quando você quisesse chorar, você chorava. Né? Ah, olha, meu pai chegou aí. Oi, pai, tudo bem? Como que você está aqui? Beijo para você. Te amo. Quando a gente sai de São Paulo, que a gente fala te amo, e vem pro morar em Maceió, a gente fala te amo. Né? A gente vai se adaptando. Ah, exatamente, Elvis. São várias experiências da vida vão fazendo com que a gente tenha contato com as emoções e a gente vai ganhando experiência com elas, vai aprendendo a administrar elas de algumas maneiras. Só que essa administração, ela não acontece apenas porque você já vivenciou uma emoção. Essa administração, ela tem influência de diversas variáveis que envolvem a nossa vida, não é? Então, quando eu escuto nos YouTubes da vida, nos Instagrams da vida, aqueles cursos que falam assim, aprenda a desenvolver a sua resiliência, aprenda a controlar as suas emoções. Sabendo que uma emoção é uma reação orgânica que pertence ao sistema nervoso autônomo, ou seja, você não tem esses poderes todos sobre as suas emoções, vocês continuam achando que é possível controlar a emoção? Se eu falar que não, que é impossível controlar a emoção, eu estaria mentindo também. Então a gente tem que ficar esperto na maneira como isso é divulgado. Né? Desde que Daniel Goleman lançou o livro dele Inteligência Emocional, o mundo corporativo adotou essa ideia da inteligência emocional e tentou colocar uma metodologia científica nessa inteligência emocional, como se o ser humano fosse capaz de controlar todas as emoções. Então, vamos dar alguns exemplos sobre como que a gente consegue ter algum nível de controle das emoções, mas não tudo. Por exemplo, todos vocês devem ter assistido aquele livro Tropa de Elite. Lembram? Hã? Naquele livro, naquele filme, mostra ali uma parte do treinamento para que uma pessoa faça parte do Batalhão de Operações Especiais, que é o BOP, né, os chamados caveiras. E eles são privados de sono, eles são colocados em situações extremamente inóspitas, agressivas, e durante esse processo, muitas pessoas desistem, pedem para sair porque elas não conseguem aguentar aquela intensidade de exposição que é exigida. No entanto, essa exposição a todo aquele processo de treinamento que aparece no filme é o que vai fazendo a pessoa conseguir controlar a si mesma. É quando a pessoa começa a entender que o maior poder que ela pode ter em situações difíceis é o controle mental. E é exatamente por conta desse contato com as emoções que acabam trazendo um desconforto muito grande
que quando as pessoas, os policiais, se deparam com situações reais, aonde essas mesmas emoções são despertadas, aquela emoção já não é desconhecida para eles e eles conseguem administrar melhor uma situação agressiva, uma situação ruim e não agir reativamente, não reagir impulsivamente, e sim conseguir controlar a si mesmos para que um conflito pior não venha a se desenvolver. Então ela aprende a suportar o insuportável. Quer ver um outro exemplo? O sniper. Sniper é um atirador de elite. É um cara que fica a uma distância muito grande, com uma arma de altíssima precisão, com um alvo muito potente, né, uma mira, aliás, né, muito potente. E aquela pessoa ela precisa conseguir esperar um único momento certo para fazer um disparo. O que é que vocês acreditam? Vocês acham que quando essa pessoa se coloca nessa posição, ela consegue ter a condição de avaliação do momento exato para ela fazer aquele disparo? Você acha que ela não erra? É claro que sim. CN Confecções entrou, seja muito bem-vindo aí também. É claro que isso vai acontecer. Então a pessoa ela vai precisar entender que para que ela consiga desenvolver uma atividade de alta performance, ela precisa conseguir suportar o insuportável. Então, olha só, galera, que coisa importante aí que eu acabei falando, né? O mercado financeiro muitas vezes traz situações para a gente que são situações praticamente insuportáveis. Você entra em uma operação e a volatilidade do preço faz com que a sua boleta fique positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Ele chega a dar um beijinho no seu stop, aliás, no seu alvo. Às vezes ele até alcança o preço do seu alvo, mas você está numa fila para a sua ordem poder ser executada e o preço chega lá e não chegou a sua vez de conseguir pegar o pão na fila. E aí o preço volta, e quando isso acontece no seu stop, parece que é imediato que o seu stop é acionado. É bem verdade que às vezes ele dá um beijinho no stop e você não é estopado, mas isso é a minoria das vezes. Então, essa vivência de que, poxa, o preço evoluiu e chegou no meu objetivo e não foi alcançado, e depois ele está vindo para o negativo, então, pô, eu estava com o dinheiro que eu estava querendo praticamente na mão, e depois ele escorreu entre os meus dedos, e agora será que eu vou perder tudo? Então, essa volatilidade, esses riscos que a renda variável acaba trazendo para a gente, faz com que a gente queira se salvaguardar da perda. Então, isso acaba gerando um comportamento reativo de não esperar ou não conseguir esperar o preço alcançar realmente o seu alvo, e aí você acaba zerando a operação antes que isso aconteça, fazendo com que aquele 100% que você conseguiria alcançar seja reduzido para 90, 80, 70, 100, às vezes até 5%, né? É o que nós chamamos de mão de alface. E quando ele vai contra, você continua carregando a expectativa de o preço ir a favor, e aí você consegue bancar, né, por conta de uma fé, por conta de uma expectativa de que o preço vai chegar lá, e você consegue suportar um stop. E para evitar que o stop aconteça, muitas vezes você aumenta o tamanho do stop, faz um médio para trás, é,
essa questão de médio para trás, ela é bastante polêmica e eu acho que vale depois uma discussão a respeito disso. Ou às vezes até mesmo a pessoa tira o stop porque ela não consegue suportar essa questão da perda. Vamos lá. Veja bem, eu vou trazer uma situação que eu vi. Há muitos anos atrás, eu treinei uma arte marcial chamada Kung Fu. E no exame de troca de faixas, a gente tinha que fazer uma quantidade gigantesca de repetições de exercícios. Então, era uma quantidade enorme de flexões de braço, uma quantidade enorme de abdominais, uma quantidade enorme de movimentos de ataque e defesa. E, por fim, nós tínhamos que ficar encostados na parede, na ponta dos pés e com os braços para cima durante um período de tempo. Na faixa branca era 30 minutos. A cada faixa que você ia subindo ia aumentando, de meia em meia hora. Cara, quando eu estava lá, as minhas pernas tremiam, os meus ombros já não se aguentavam mais, todo o sangue estava lá nos meus pés estavam inchados, com vontade de ir no banheiro. O tempo parecia que não passava. Tinha aluno lá que fez xixi nas calças enquanto estava lá, e se abaixasse o braço ou colocasse os pés cheios no tatame, perdia o exame de faixa. Então, sabendo dessa questão mental, o que o mestre lá fazia? Ele via na hora que a situação estava muito crítica, que as pessoas não estavam suportando mais, ele chegava lá com uma Coca-Cola extremamente gelada, ou com um caldo de cana, ou com um sorvete, e ficava tomando aquele refrigerante, o caldo de cana, ou comendo um sorvete, um picolé, na nossa cara. O que é que acontecia nesse momento? A gente tirava o foco da nossa dor orgânica e colocava o foco da nossa atenção aonde? No desejo, naquilo que a gente queria. Então a gente dava um truque no próprio cérebro. A gente tirava o foco daquilo que estava ficando ruim, insuportável, e passava a colocar o foco da atenção naquilo que a gente desejava. E só o fato de a gente mudar esse foco de atenção fazia com que aquele tempo restante que faltava para terminar aquele exame de faixa, a gente conseguisse passar ele com mais tranquilidade. Então, olha só. Quando nós estamos na frente da tela, vendo a volatilidade do preço acontecer e ficamos angustiados, ansiosos para que o preço chegue até o alvo, e a gente muitas vezes pode não conseguir segurar a operação até o fim, é porque o foco da atenção ele está sendo sustentado pela emoção, pela perspectiva do ganho. E quando ele vem ao contrário, ele vai trazendo a realidade do custo, ou, se você preferir pensar, na perda. Só que quando você entra numa operação, você entrou por diversos critérios. Se você entrou com os critérios certos, você já entende de que você não tem controle sobre o que vai acontecer com o preço. E é por isso que a gente tem que usar o stop. Porque se der errado, aquele nível de stop que você colocou, aquele número de contratos que você colocou, ele tem que ser coerente com o tamanho, o saldo da conta que você tem na sua conta real, na mesa proprietária, onde quer que seja, não é? Então, se tomar um stop, tá tudo bem. Agora, quando você está muito carregado, ou quando você fica movimentando seu stop a fim de evitá-lo, é porque o seu gerenciamento de risco ainda não está legal e você está com dificuldades de aceitar esse stop. Às vezes, até mesmo quando você está com
a sua operação com a sua ordem oco ajustadinha, às vezes a dor de um stop pode ser algo muito danoso para você. Então, se você está com dificuldades de sustentar a sua operação, independente do resultado que ela venha a trazer, o que precisa ser feito neste momento? Você precisa tirar o foco da sua atenção da frente da tela. Qual é uma solução para isso? Saia da frente da tela. Vá para o banheiro, vai buscar uma água na cozinha, vai para o quarto, vai assistir um programa de televisão, saia de casa, vai abrir um livro, vai escutar uma música, mas saia da frente do computador para deixar o mercado evoluir para onde ele tiver que ir. E assim você sai da frente da tela e sai do seu dedinho indicador de perto do mouse. E às vezes essa situação faz você sentir que você está preso, amarrado na cadeira e que você não pode sair de nenhuma forma porque você está absorvido com o foco da sua atenção na sua emoção e não na estratégia, na entrada que você fez. Então, você precisa pensar também se a forma como você está fazendo as entradas nas suas operações estão de acordo com o plano operacional que você deve ter. E se você não tiver, está na hora de começar a pensar em ter, tá certo? Vamos lá. Uma vez que eu percebi que isso aconteceu, eu comecei a decorar músicas, escutar músicas, prestar atenção nos ritmos, nos sons dos instrumentos. E no outro exame de faixa, eu tinha que ficar, em vez de ficar meia hora, tinha que ficar uma hora nessa posição depois de uma quantidade exaustiva de exercícios. Eu ficava repetindo as músicas para mim mesmo. Então eu consegui entender que a minha capacidade de desfocar a minha atenção da dor para o desejo poderia fazer com que eu passasse com mais facilidade durante um processo difícil. E esse truque é o que as pessoas tentam, com mil e uma técnicas e coisas do tipo, falar que a pessoa vai conseguir ter um equilíbrio emocional. Outra coisa que a gente tem que entender é que equilíbrio emocional não é um fim, não é um lugar aonde você chega e permanece. Equilíbrio emocional é algo de momento. A questão é que quando uma pessoa direciona a atenção dela para o estudo do equilíbrio emocional, a atenção dela vai ser aplicada quando uma situação difícil acontecer. E isso vai trazer uma grande diferença comportamental entre uma pessoa que está conectada, atenta a tudo isso, e uma pessoa que não está. Então, percebam a importância disso que está sendo dito. A nossa atenção é o que faz com que a gente consiga passar por um processo de maneira mais tranquila ou mais difícil, que nós consigamos reagir de uma maneira esperada ou de uma maneira impulsiva e ansiosa. Então, avalie, pergunte-se como está a sua atenção durante as operações do day trade. Quando você clica na operação, você se sente de que forma? Você se sente agitado? Você se sente nervoso? Você se sente preocupado? Ou você se sente mais tranquilo, sabendo de que existe a possibilidade de o stop ser acionado, e se for acionado, está tudo bem, mas que você vai deixar o trade rolar independente do resultado? Se a tua resposta foi uma resposta de tensão, é porque você está com um hiperfoco de atenção e você fica com o dedo em cima do mouse para qualquer reação contra a sua posição, para que você tenha a menor perda possível. Só que essa variação, essa volatilidade contra,
Sempre vai acontecer, ou pelo menos vai acontecer na maior parte das vezes. E se você ficar interferindo nessa volatilidade, quando ela vai contra você, você vai ter um conjunto de operações subutilizadas ou negativas maior do que o número de operações positivas. Então, é mais saudável que, se você tem dificuldades para lidar com isso, que inicialmente você se afaste do seu poder de comando e deixe a sua ordem oco posicionada para que o trade vá para onde ele tenha que ir, independente do resultado. Ó, o Bagatinho entrou, meu querido Bagatinho, meu amigo, seja muito bem-vindo, Luciana também, seja muito bem-vinda, Ricardo, meu irmão tá aí, show de bola, maravilha. Ótimo, então vamos continuar. Eu quero fazer uma outra pergunta para vocês que tem a ver com a psicologia. E eu quero saber uma resposta simples. Você vai escrever aí o que você acha que é. A pergunta é a seguinte: o que é a consciência? Nas suas palavras, não se preocupe em ter uma resposta bonitinha. Nas suas palavras, o que é a consciência? Bom, então vamos lá, vou falar. Numa linguagem simples, tá, gente? Eu falei para vocês, eu vou fugir do psicologuês. Tá? Consciência é tudo aquilo que você consegue perceber. Tá vendo que simples? Tudo que você consegue perceber é a sua consciência. Não é simples. Só que como que nós percebemos as coisas? Lembra da época da escola, lá do primário, que o professor falava quais eram os 5 órgãos do sentido? Visão, olfato, paladar, tato e audição. São essas 5 maneiras que nos ensinaram, olha só, presta atenção nisso. Foram essas maneiras que nos ensinaram a perceber o mundo. Agora, olha só, vamos parar para pensar um pouquinho. Eu consigo usar a minha visão e eu consigo perceber o mundo com aquilo que eu vejo. O que eu não consigo ver, a minha consciência entende que não existe. Então, quando eu olho para o horizonte, é o limite daquilo que eu consigo perceber, visualmente falando. Mas não significa que, além daquilo que eu consigo ver, não exista mais nada. É claro que existe, mas eu não consigo perceber porque a minha visão não me permite. Eu tenho um alcance, entende? Então existem mais coisas além daquilo que eu vejo, além daquilo que eu sou capaz de ver. Eu consigo perceber através da minha audição, né? Eu consigo saber como está o trânsito, eu consigo saber se existe alguém perto de mim por conta do barulho que ela faz, eu consigo saber se tem alguém no andar de cima por conta do sapato andando por meu teto, que é o piso dele, eu consigo saber se existe uma festinha, porque eu consigo ouvir. Mas tudo que eu consigo ouvir é tudo que existe. Claro que não, por quê? Porque a minha audição também tem um limite. E assim é com os 5 órgãos do sentido. Mas uma pessoa que não enxerga e uma pessoa que não ouve, será que ela não consegue perceber as mesmas coisas que eu consigo perceber? Ela consegue, só que ela vai desenvolver formas diferentes de perceber as coisas. Eu tenho um amigo que não enxerga, só que ele sabe que eu estou perto dele por conta do meu cheiro. Ele sabe que sou eu quando ele me abraça. Ele sabe que sou eu pela forma como a gente aperta a mão quando a gente se encontra. Então ele consegue, entre aspas, enxergar
através do olfato e do tato. E também ele sabe qual é a minha voz através da audição. Então ele vai desenvolvendo outras coisas. E tudo que a gente aprende sobre consciência é tudo aquilo, todos esses exemplos que eu dei, são exemplos que estão fora da gente. E isso é um erro no nosso processo educacional. A gente acredita que ter consciência, né, está ligado exatamente a tudo aquilo que eu consigo perceber, e tudo que eu consigo perceber da vida, do mundo, é o que está fora de mim. Só que vocês concordam comigo que a gente também consegue perceber coisas internas. Os nossos sentimentos, por exemplo. A gente consegue perceber quando a gente está feliz, a gente consegue perceber quando a gente está triste, a gente consegue perceber quando a gente está motivado, a gente consegue perceber quando a gente está ansioso, quando a gente está depressivo. Só que não falaram para a gente que isso faz parte da nossa consciência. Não nos educaram para isso. Então, quando a gente começa a se autodescobrir, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a ativar uma percepção que não falaram para a gente lá na época da escola. Porque falaram para a gente que a gente só tinha 5 órgãos perceptores do mundo, 5 órgãos sensoriais. Mas a gente tem uma percepção emocional que a gente não desenvolveu. Quantas vezes você tinha uma, como nós dizemos, uma, entre aspas, intuição de que você não deveria fazer alguma coisa, e mesmo assim você fez? Por que isso acontece? Isso acontece porque a sua formatação mental foi feita de forma para que você valorizasse as coisas que você consegue perceber e que estão fora de você. E que você não valorizasse aquilo que você consegue perceber que está no seu mundo interior, mas porque você não foi estimulado a dar atenção a isso, a valorizar isso, você decide passar por cima disso. E geralmente o resultado É ou não é? É impressionante. Muitas vezes você está utilizando os 5 órgãos dos sentidos, então você está avaliando uma notícia, o resultado de uma projeção que foi feita, você está avaliando a possibilidade de uma break news que está acontecendo, como aconteceu nessa sexta-feira, o posicionamento do Alexandre de Moraes em relação ao Elon Musk com a empresa X e a Starlink, a fala do Lula com relação à indicação do Galípolo no lugar do presidente do Banco Central. E apesar de todos os indicadores, né, estarem apontando um direcionamento diferente, o mercado seguiu o sentido oposto. E por conta disso, você, baseado e acreditando mais nos seus 5 órgãos dos sentidos, pode ter entrado contra aquilo que você estava sentindo e o mercado foi para o sentido contrário. Então, se há dúvida entre aquilo que você está avaliando de forma racional e aquilo que você está vendo no gráfico acontecendo de forma contrária, significa que, no mínimo, nesse momento, você não deve operar. Precisa haver uma coerência interna com as coisas que estão acontecendo externamente para que você seja coerente na sua ação de compra ou de venda. E muitas vezes
a gente acaba rejeitando aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos intuindo, porque nem tudo que está sendo visível em relação a indicadores, notícias e coisas assim, é tudo o que de fato está acontecendo, porque a sua consciência tem limite de alcance e limite de percepção. Lembra que, além dos 5 milhões de CPFs que estão operando junto com você, ainda tem os interesses dos institucionais, que podem ser da área financeira, de combustíveis, de mineradoras, entre outras. Então, não dá para ter consciência de tudo. Você precisa estar coerente com você internamente em relação aos poucos informativos que chegam até você e a movimentação do gráfico. Então, vamos dar continuidade aí. Não é, não é? Algumas pessoas chamam isso de sexto sentido, né, de intuição. E por que que isso não é valorizado na nossa sociedade, não é valorizado na nossa... Porque você, eu, né, e tu, nós, aqui, muitas vezes não conseguimos justificar o motivo de uma atitude que nós devemos tomar, porque as outras pessoas vão achar que ela é única e exclusivamente interior, única e exclusivamente sua. Não existe um argumento plausível, razoável, ao expor algo que você sente enquanto emoção, enquanto sentimento. Então as pessoas tendem a desvalorizar isso. E se as pessoas não dão valor a isso, adivinha quem também não vai dar valor? Você mesmo. Então, a gente precisa ter como um dos grandes pilares para que a gente possa se desenvolver melhor, para que nós possamos desenvolver a nossa consciência, o nosso autodescobrimento, nosso autoconhecimento. E a gente pode fazer isso de diversas formas. A psicologia, a psicoterapia, a psicanálise, né, a psiquiatria, todos os psis da vida aí, as terapias alternativas, né, chamadas integrativas, holísticas, etc., são todas formas que facilitam o desenvolvimento dessa consciência, desse mundo interior que você tem, que eu tenho, para que a gente consiga se posicionar de maneira mais adequada, de uma maneira mais firme, diante de todos os acontecimentos da nossa vida. E também a gente aprende que a gente não tem que justificar isso para ninguém, porque cada um tem o seu próprio universo individual, pessoal, mas que você precisa aceitar ele do jeito que você é, porque isso faz parte da sua essência. Você consegue desenvolver a sua vida pautado naquilo que você consegue perceber, tanto do mundo externo quanto do mundo interno, tanto das suas próprias percepções, quanto das interpretações, dos significados que você dá para cada percepção. Trazendo isso para as operações, quantas e quantas vezes você deixou de entrar numa operação ou entrou numa operação com base nos órgãos dos sentidos, pela sua consciência, ou através da rejeição de um sentimento interior que apontava que você deveria efetuar uma compra ou uma venda, e o mercado foi no sentido contrário, e depois que aconteceu o trade, você fala assim: puxa vida, eu sabia que era naquela direção e mesmo assim eu não fiz. Quantas vezes você já não passou por isso? Então, isso acontece porque você está se descredibilizando nas suas próprias intuições, porque você está valorizando mais aquilo que está sendo apresentado para você
considerando que aquilo é uma verdade total e absoluta. Então você olha a taxa de juros, você olha o VIX, você olha o dólar, você olha a notícia, você olha o petróleo, você olha isso aqui, você conclui que o preço vai subir, por exemplo. E aí você, acreditando nisso, de forma supostamente coerente, você compra. E o mercado vem contra a sua posição, e lá no fundinho você reconhece, fala assim, pô, se todo mundo está pensando que vai comprar, que o preço vai subir, então, obviamente, vai ter alguém muito interessado em vender para pegar o stop de todo mundo. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender para andar, para pegar o stop de todo mundo também. E mesmo assim você não faz. Será que você não faz por quê? Porque você ou está baseado nessa realidade, entre aspas, parcial que a sua consciência está fazendo com que você consiga justificar, e é por isso que você faz a sua operação naquele sentido, ou porque de repente você acha errado pegar o stop das pessoas. Será que você se sente mal em pegar os stops das pessoas? Essa é uma boa pergunta, não é? Você já parou para pensar sobre isso? Será que se você fizer isso conscientemente, você vai se colocar numa posição de ladrão? Numa posição de estou prejudicando alguém? Pare para pensar nisso. O processo psicoterapêutico, ele é um processo que vai ajudar você a olhar para isso e reavaliar como que você vai trabalhar isso dentro de você. Então, algumas coisas que a gente viveu ao longo da vida, desde a nossa infância, quando trabalhadas em psicoterapia ou em terapias alternativas, podem ser revistos, podem ser, podem ganhar novas interpretações. Eu não gosto da palavra ressignificado, porque o que está significado, significado está. Você pode fazer conseguir amadurecer, aprender um processo que pode ter sido doloroso e tornar esse processo um processo de gratidão, aonde você conseguiu aprender por conta da própria dor. Ah, ok, Marcelo. Então você está falando todas essas coisas que têm a ver com as emoções e eu estou querendo entender qual é a relação que isso tem com os investimentos. Então vamos começar a traçar um paralelo. Já são 19h43. Antes de eu continuar, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer por aí. Sandrinha, seja bem-vinda. O pessoal que está entrando aí, eu não consegui ver quem que é. Vamos lá. Deixa eu contar uma historinha para vocês aí, para vocês entenderem um pouquinho sobre esse negócio de significados e interpretações. Eu lembro quando eu era criança, que eu ia fritar um ovo numa frigideira, né? Criança, verdade, aconteceu. Fiquei com vontade de fritar um ovo, fui fritar um ovo. E aí eu coloquei a frigideira lá no fogão e a minha irmã, caçula, né, estava perto. E aí eu peguei um pouquinho de água e joguei em cima da frigideira. O que que aconteceu com aquela água, com aquela gotinha de água? Aconteceu um fenômeno físico, né, que é a calefação. A gotinha, ela, na hora que bateu na chapa quente da frigideira, ela se deslocou muito rápido e, na sequência, ela evaporou. Então, eu já entendia o que era aquele fenômeno físico e eu consegui dar uma explicação para aquilo, porque eu já tinha o conhecimento sobre aquilo. Mas a minha irmã, na época, ela não tinha ideia do que era aquilo. E a minha irmã, na época, interpretou que aquilo era um espírito.
Então, a falta de conhecimento que a gente tem, ela interfere na maneira como nós interpretamos as coisas. E aí, com isso, vou querer fazer um paralelo com o que a gente veio falar aqui sobre os negócios. Tá? Por exemplo, quando a pessoa tem o primeiro contato com o day trade, tá? Para quem não sabe, o day trade é uma modalidade de investimento. No mundo dos investimentos, a gente pode dividir ele dentro do mercado financeiro de duas formas: investimento de renda fixa e investimentos de renda variável. Em cada uma dessas formas, existem várias subdivisões que são produtos financeiros, aonde você pode definir qual é o mais adequado pela quantidade de dinheiro que você tem disponível para investir versus a rentabilidade que aquele investimento pode te trazer. Nós temos aí um indicador financeiro, né, que é a taxa Selic, que é ela que regula todos os juros, né, básicos aí, é a base de juros que se utiliza para todas as transações dentro do país. E atualmente nós estamos com uma taxa Selic de 13,75% ao ano. O Brasil não teve uma taxa Selic tão alta quanto a que nós temos hoje. Significa que os produtos de renda fixa nunca foram tão valorizados quanto estão sendo hoje. E eles pagam 13,75% ao ano. Significa que, se hoje você tem apenas R$ 100 e tem interesse em fazer esse dinheiro aumentar, e você comprar um tesouro direto, né, que vai te pagar a taxa Selic, compra R$ 100, qualquer produto financeiro, né, que vai te render, vai te trazer o rendimento de 13,75% ao ano. No final, depois de passado um ano, quanto é que seu dinheiro vai ter rendido? R$ 13,75. Menos os impostos, é 13,75 bruto. Esse investimento, para quem estuda investimentos, é um rendimento espetacular. No entanto, todos vão concordar que R$ 13,75 é muito bom. Então, qual é a ideia da renda fixa? É que você continuamente vá fazendo investimentos semanalmente, mensalmente, mas de forma contínua, a longo prazo, para que o volume do rendimento aumente e que esse próprio volume, quando for maior, ele renda os juros que ele acumulou sobre os juros do exercício do ano seguinte. Então, ao longo dos anos, 5, 10, 15, 20, 30 anos, a curva de rendimento ela não é constante. A curva ela se torna uma exponencial. Então, a renda fixa é um investimento fundamental, necessário para qualquer pessoa. Porém, as pessoas no Brasil têm a ideia apenas da poupança como investimento. A maior parte dos brasileiros, quando investe na poupança, que é um produto da renda fixa também. Só que ele é o produto que traz um menor rendimento. Traz, se não me engano, 6,78% ao ano. Ou seja, depois de um ano colocando R$ 100, você vai ter R$ 6,78 de rentabilidade. Entende? Se a gente vai para a renda variável e coloca esses mesmos R$ 100, você vai começar a encontrar dificuldade em colocar tão pouco dinheiro em algum investimento.
Porque os investimentos da renda variável geralmente estão relacionados às ações. Acontece que, desde o comecinho do século XXI, o mercado financeiro, que era extremamente restrito, as pessoas que participavam da compra e venda de ações precisavam trabalhar com um volume de dinheiro enorme, né? Poucas pessoas tinham acesso. Por dificuldades, por crise, eles falaram: olha, a gente precisa conseguir captar mais dinheiro para colocar na renda variável. E aí decidiram fazer um outro produto, né? que, foi, que foram os mini contratos. Os mini contratos permitem que você hoje invista na renda variável a partir de R$ 100. E na renda variável, você tem várias modalidades de investimento, sendo que uma delas chama-se day trade. E o day trade, você consegue fazer uma transação, né, comercial de compra ou venda desse mini contrato e ele se encerrar no mesmo dia. Então eu coloco R$ 100 ali, decido comprar um mini contrato por um determinado preço. Junto comigo, uma série de outras pessoas, hoje em dia são cerca de 5 milhões de investidores, também decidem comprar. Claro, uma parte desses 5 milhões decidem comprar, porque acham que o preço está atraente. Quando tem um volume grande de pessoas com o mesmo pensamento, o que é que vai acontecer? O preço desse papel vai aumentar, porque tem muita gente interessada. Então, o preço vai aumentando, 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 até que chega um ponto que o preço dele fica alto demais, as pessoas começam a falar assim: ah, não, não quero comprar, não vale a pena. Eu acho que esse preço está muito caro para comprar esse papel agora. E aí, quando o mercado que comprou, as pessoas que compraram aquele papel por aquele preço pequenininho, percebem que daquele preço vai ser difícil passar, o que elas fazem? Elas passam a vender aquele papel, se desfazem daquele papel. E essa diferença passa a ser o lucro que você ganhou naquela operação. E essa operação, ela não tem um tempo fixo. Ela pode acontecer em 2 segundos, como pode acontecer em 2, 3 horas. Mas a transação se encerra no mesmo dia. É, eu postei aí no Instagram um resultado aí para vocês, um investimento de R$ 100. Em apenas 59 segundos, 59 segundos, com R$ 100, eu consegui ganhar R$ 40. Mas você fala: ah, R$ 40 é pouco. Se você olhar para o dinheiro, de fato, R$ 40 não paga a ida que eu vou no supermercado todos os dias. Mas se eu olhar para os R$ 40 enquanto rentabilidade, 40% em 59 segundos, pode pesquisar a renda fixa, os produtos da renda fixa que você quiser. Nenhum, nenhum produto da renda fixa vai te dar 40% ao ano. Na renda variável, me deu R$ 40, 40% de rentabilidade em menos de 1 minuto. Hoje, eu estava fazendo as minhas transações. A primeira transação que eu fiz, eu entrei no momento errado, peguei o preço errado e perdi R$ 29. Perdi, entre aspas. Né? Eu comprei no momento errado e acabei perdendo R$ 29. Esperei aquele momento passar, reavaliei, fiz uma segunda entrada, uma segunda compra, e nessa compra eu consegui ganhar de novo R$ 40. Então, R$ 40 menos R$ 29 são R$ 11. Ah, R$ 11 é dinheiro?
Não, não é. O que você vai fazer com R$ 11? Mas se o melhor produto da renda fixa vai te pagar 13,75 ao ano, ganhar 11%, aquela transação deu. Se eu somar as duas transações, não deram 25 mil. É uma rentabilidade maravilhosa. E por que eu estou falando tudo isso? Porque as pessoas que pensam em fazer o day trade e vão pesquisar sobre isso na internet, só encontram pessoas, na grande maioria, existem as suas exceções, é claro, mas a grande maioria que é do marketing digital vendem sonhos, vendem expectativas. Expectativa de quê? De que você vai ter uma vida milionária. E eles dizem que a vida milionária é uma vida livre de, desculpa o palavreado, mas de encheções de saco. Que você vai conseguir se livrar do seu chefe, que você vai conseguir fazer as suas operações na praia, que você vai ter apartamento ou casa de milhões, carro de milhões e coisas assim, que faz parte do que as pessoas conseguem perceber. A consciência das pessoas não está voltada para dentro, está voltada para tudo aquilo que ela consegue ver e ouvir. E os bons influenciadores digitais e marqueteiros de plantão sabem muito bem disso. E eles expõem uma vida que é uma vida de Hollywood. E fazem isso de uma forma que apresentam resultados falsos. São resultados falsos para a gente. E a gente começa a pensar, poxa, será que isso é possível? Será que dá? Acontece que o nosso cérebro, ele recebe a informação através da visão, ele processa a informação. E aí uma pessoa que não está antenada no mundo dos investimentos, não tem conhecimento, acha e começa a acreditar por expectativa que aquilo é possível, quando de verdade vai ser possível para pouquíssimas pessoas. Mas pode ter certeza que elas não têm no day trade a sua única fonte de renda. Na verdade, essas pessoas elas têm no day trade até 1% do capital que elas têm em outros investimentos dentro do mercado financeiro. Day trade se trabalha com a ponta dos seus investimentos. Então, ninguém deve iniciar no day trade iludido que vai ficar milionário. Você pode ficar? Pode. Mas não é fácil ficar. Não é fácil. Então, qual deve ser a ideia de você começar a investir no day trade? Investir no day trade serve para você fazer caixa. Para quê? Para que você consiga construir uma coisa chamada reserva de emergência de maneira mais rápida. Marcelo, o que é essa tal dessa reserva de emergência? A reserva de emergência é equivalente ao valor do salário de uma pessoa que trabalha com carteira assinada por 6 meses. Então, vamos supor que você ganhe R$ 5.000 por mês. 5.000 vezes 6 são 30.000. Se você for aplicar na renda fixa uma certa quantidade de dinheiro e dar conta de todos os seus custos, do seu orçamento mensal, provavelmente você vai levar muitos anos para conseguir fazer os seus R$ 50.000. Tem que começar? Claro que tem. Quem não começa não chega nunca no lugar. Tem que começar. Em tudo na vida. Tudo. Quem fica esperando a coisa acontecer, vai continuar esperando. A coisa não acontece. Entende? Para qualquer coisa na vida, tem que dar o primeiro passo. Tem que começar a investir. Agora, como nós falamos de rentabilidade aqui, vocês entenderam que a renda variável ela pode aumentar significativamente a rentabilidade
você tem para que você possa construir a sua reserva de emergência de uma maneira mais rápida. Ah, esse mais rápido é em 30 dias, é, Marcelo? Claro que não. Corra dessas ilusões. Entendam, todo investimento é de longo prazo, mesmo no day trade. O que acontece é que a maneira como vendem o day trade por aí faz você pensar que o day trade é um caixa eletrônico. Esses dias eu estava vendo uma pessoa que recém entrou na nossa equipe, né, de traders e ele tem 2 semanas só. E ele de cara foi operar o dólar e em um dia ele fez R$ 1.400. Eu olhei e falei, uau, parabéns. Falei, cara, vamos conversar porque esse resultado é extraordinário. Ele fez 5 ou 6 operações e fez R$ 1.400. Aliás, 7 operações, ganhando R$ 200. Ontem ou antes de ontem foi. O que aconteceu? Acho que foi antes de ontem. Um salário mínimo é R$ 1.500. A pessoa tem que trabalhar o mês inteiro. O cara, em uma manhã, fez um salário mínimo. Entende? Então, a rentabilidade é muito maior. Mesmo que essa rentabilidade não seja de R$ 1.400. Ele recém chegou no mercado. Eu digo que isso que ele está fazendo é uma sorte de principiante. Isso não é comum acontecer. Eu espero que ele continue indo nesse ritmo para o próprio bem dele. Eu torço por ele. Mas é uma raridade ver isso acontecer. Por quê? Segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, 95% das pessoas perdem dinheiro no day trade. Por quê? Porque não tem conhecimento suficiente para entender o que ela está fazendo ali. Então, todo mundo não, a maioria das pessoas que começam com day trade, elas começam querendo fazer no seu primeiro mês 5, 10, 15, R$ 20.000. Vão haver casos assim? Sim, mas são raridades. A maioria perde. Por quê? Porque não tem a consciência, não tem o conhecimento necessário para poder compreender, né? Não tem a consciência para poder compreender tudo aquilo que está acontecendo ali. Mais uma razão pela qual eu estou incentivando você a iniciar um day trade, ou se você já está há algum tempo no day trade e ainda não tem essa maturidade, esse nível de conhecimento, tanto do mercado quanto de si mesmo, para poder fazer as suas operações, que você exponha o mínimo possível do seu capital através da plataforma Trade Arena, certo? Começa com um torneio gratuito ali para você fazer suas operações, se acostumar com a plataforma. Depois vai para o torneio pago que custa apenas R$ 10 e que você vai poder rentabilizar esse valor em duas, três, quatro, cinco, até 10 vezes mais esses R$ 10, fazendo as suas operações desde que você fique entre os 15% melhores traders. Com este dinheiro, você vai gerar saldo para que você abra uma conta safe de R$ 25. Abre a conta safe um, que tem o menor objetivo das três, que é você alcançar R$ 3.000 em operações. E aí, desses R$ 25, você transforma ele em 75. Você repete mais uma vez a operação com 2 vitórias consecutivas, você sai do 25 e vai para os 50 com o próprio saldo que você já vai ter na sua carteira a partir daquele momento inicial de R$ 10 no torneio. Entende? E assim isso vai virando uma bola de neve que vai fazer com que você tire dinheiro da plataforma Trade Arena para colocar na sua conta real para que você consiga colocar na renda fixa,
para ele ir construindo a sua reserva de emergência e depois a sua reserva de oportunidade, para que você tenha mais conhecimento, mais experiência, mais consolidação da sua prática operacional para você ir para a conta real, protegendo assim seu capital e fazendo com que os seus ganhos sejam exponenciais. Então, por exemplo, todos vocês já devem ter ouvido falar sobre o índice Bovespa, né? Nós temos a Bovespa, que é o mercado de ações, e o mercado de ações tem um índice. Bem, gente, essa live ela tem ainda uma duração bastante grande. Eu acho que esse vídeo já chegou no seu limite aí de tempo para que vocês possam assistir. Essa live está lá no meu Instagram, tá? Existem outras lives lá também. É @Marcelo com dois L's, psicólogo. Se você quiser, é só visitar lá o Instagram e pedir para seguir, e aí você consegue ter o acesso na íntegra. E através do celular você consegue adiantar aí, ó, o vídeo, da live e assistir o final dela, tá certo? Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Deem uma lida aqui na descrição do link, tá? Que vai ter aqui o link para o cadastro na Trade Arena. Existe aqui no canal também vários vídeos da Trade Arena falando como é que você se inscreve. Já deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve aí no canal para que a gente possa contribuir para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo de desenvolvimento pessoal, emocional para operar o day trade. E se você tiver alguma dúvida e queira falar comigo, tem aqui na descrição do vídeo também o link do meu canal no Telegram, tá? Para que a gente possa conversar um pouco, bater um papo, tirar dúvidas, enfim, tá aí. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.